Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, sou chefe de divisão de proteção social especial da Secretaria Municipal de Assistência Social de São José dos Pinhais. Estou aqui hoje em nome da secretária Juliana Saraiva, dando boas-vindas a todos os participantes, as pessoas que estão nos assistindo. Hoje vamos falar sobre comportamento violento, que seja qualquer que seja a forma de manifestação de violência, ela é sempre ruim, ela sempre leva uma perda, ela sempre causa consequências muito ruins, tanto para quem é a vítima da violência, até mesmo para o agressor. Hoje nós estamos com pessoas aqui que lidam com essa situação diariamente, né? Tanto com mulheres vítimas de violência, como com os violentadores e todas as pessoas, os atores que fazem parte diariamente, né, dessas situações. Então, em nome da Secretaria de Assistência Social, agradeço ao Unileu por ceder as intérpretes de Libras para nós. E agradeço a todos, uma ótima live e uma boa tarde a todos. Obrigada, Bruno, representando a secretária da Assistência, Juliana. Também agradecemos aos palestrantes, ao Rafael e ao Pedro, a comunicação que está nos auxiliando para que essa live aconteça, a coordenação aqui do CREAS. Também, em nome de você, Bruno, representando a secretária, cumprimentamos as demais secretarias, né, e todas as instituições que são e serviços envolvidos com essa temática, como o Poder Judiciário, o MP, a Delegacia da Mulher, a Defensoria, o Conselho de Execuções Penais, os servidores. Também agradecemos às nossas intérpretes, a Elaine e a Eretusa. E também vamos registrar que no dia de 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E apesar de todos os esforços das diferentes esferas, tanto do Executivo quanto do Judiciário e demais, temos ainda muito a caminhar. E hoje temos os dois palestrantes que irão debater sobre as expectativas sociais em relação ao comportamento violento, os papéis que estão enraizados na nossa cultura e os pilares que a sustentam. Então, um dos nossos palestrantes é o Rafael Hernani Rigotti, que é pedagogo, biólogo, coordenador do Centro POP e colaborador do programa Daqui para Frente, desde a sua criação. Eu acho que eu não me apresentei, eu sou Terezinha Cuca, eu também sou servidora da assistência social, também faço parte do grupo Daqui para Frente, entre outras atividades. Você quer dar uma palavrinha primeiro, Rafael? Daí... Só dar um oi e dizer que eu estou felicíssimo de estar com vocês, e principalmente com o Pedro, que você vai apresentar agora, com quem eu trabalho. A gente troca ideia todos os dias, né? E é muito bacana estar fazendo a live com o Pedro. Pode apresentar o Pedro já, né? Então, o Pedro também é servidor da Secretaria de Assistência, também trabalha no Centro POP e é psicólogo, e passo a palavra para ele. E a ideia do Pedro e do Rafael, eles vão fazer uma exposição, mas também vão debater sobre a ideia deles, vão interagindo. Então, não vai ser só uma exposição. Com a palavra, Pedro. E mais uma vez agradecemos a todos que estão nos assistindo, as intérpretes e aos nossos palestrantes e a todos que colaboraram, contribuíram para que essa live estivesse acontecendo. Uma boa tarde a todos, né? Primeiramente gostaria de agradecer ao espaço, né, cedido pela Prefeitura e pela Terezinha e pelo Rafa, né, que me convidou para participar e fazer essa live aqui com vocês. Aí, assim, né, primeiramente, né, antes da gente começar a ter essa conversa, né, sobre o comportamento violento, né, eu gostaria de deixar claro, né, que grande parte, assim, do que gera esse comportamento violento tem ligação, assim, com
a masculinidade tóxica, né? Que são comportamentos violentos, né? Uma construção social que define um conjunto de regras assim que determinam o que seria ou o que é ser homem, né? Do comportamentos esperados do sexo masculino. Antes da gente dar corpo mais para essa discussão, eu queria citar um artigo que eu estava lendo, né, sobre um artigo de 2018 de uma revista australiana, assim, que definiu assim o que seria masculinidade tóxica, né? No primeiro momento ele cita o que seria man box, né, ou caixa de homem, né? O que entraria dentro dessa caixa são os comportamentos que são ligados à masculinidade tóxica, né? Primeiramente, o cara tem que ser corajoso, o cara tem que ser forte, tem que estar no controle, tem que ser ativo, o sexualmente impositivo, o provedor, não pode cometer erros, não pode demonstrar fraqueza, tem que ter comportamento de bullying, né? Tirano, brigão, valentão, ser dominante em relação à mulher. E o que não se encaixa dentro dessa caixa, né, são os que têm um pensamento mais equitativo, assim, em relação à questão de gênero e ao papel dele, assim. Aí, dentro dessa caixa, né, que na pesquisa citada e desenvolvida aqui pelo Instituto Jesuíta de Serviço Social, lá de Sydney, tem 7 pilares, né, que o homem tem que ser autossuficiente, tem que ser forte, ser fisicamente atrativo, ter papéis rígidos da masculinidade, ser heterossexual e homofóbico, e ter hipersexualidade, ter agressão e controle do pensamento, das emoções. Aí, o que se constatou assim, nessa pesquisa é que isso gera grandes perdas, tanto para o próprio homem, para a sociedade, para a família, e para todos que estão à volta dele, né? E só de título de ilustração, né, peguei um pouco dessa estatística, né, que foi uma pesquisa desenvolvida com jovens adultos, né, de 18 a 30 anos, com 1.000 pessoas, 1.000 homens, né? Dentro desses 1.000 homens, né, esses que pensam dentro dessa man box, né, dentro dessa caixa do homem, 44% pensaram ou tiveram pensamentos suicidas nas últimas 2 semanas do estudo, contra 22% de homens que não pensam dessa forma. Mesmo tendo homens que não tenham esse comportamento da masculinidade tóxica, de 44% para 22% é muito alto. Ou seja, isso demonstra assim, que homens ficam muito quietos, né, não podem discutir sobre seus problemas, sobre sexualidade, e acabam não tendo nenhuma saída, né, a ponto de ter sintomas de pensamento de suicídio. E além disso, né, 31% desse mesmo grupo, né, exageraram na bebida, tiveram comportamentos, né, ficaram bêbados, né, exageraram, assim, contra 22% dos que não pensam dessa forma. E 47%, né, cometeram ou praticaram bullying com violência no último mês, contra 7% que não fizeram. 46%, né, fizeram comentários sexuais relacionados a mulheres no ambiente de trabalho ou fora dele, de mulheres que não conhecem, contra 7% que fizeram. Outros 52% vivenciaram bullying ou praticaram bullying violento na última semana, comparado contra esses 15%. E a última dessa estatística é que 38% desses homens que têm esse comportamento de masculinidade tóxica se envolveram em acidentes de carro, contra 11% que não apresentaram esse comportamento. E o que toda essa estatística, assim, né, todo esse estudo, esse recorte mostra? Mostra que mesmo sendo num país desenvolvido, né, na Austrália, eles precisam falar desse tipo de coisa, desse tipo de assunto. Teve um outro estudo também que foi feito com populações, com homens nos Estados Unidos, no Reino Unido e no México,
E a estatística foi muito semelhante, foi quase igual, assim, por assim dizer. E a conclusão, né, que trouxe esse estudo é que esses homens acabam tendo a saúde mental prejudicada, tendo sintomas e comportamentos ligados à depressão, desesperança, pensamentos suicidas, e apenas procuram ajuda quando ou já cometeram alguma violência em relação à mulher, ou quando já não tem nenhuma outra saída e o único sentimento que eles levam é de tentar o suicídio. Além de se envolverem em brigas de trânsito, em acidentes de carro, quase tudo em nome, assim, para defender esse ideal de o que é ser homem, o que é imposto assim para eles, né? E de onde que vem isso, né? Porque se tem uma construção social, né, isso não é um construto biológico, né? Ninguém nasce agindo dessa forma, né? São desde sentimentos ou momentos, né, em que seja a família ou que aquele ideal de ser homem que existe na sociedade se reproduz desde a infância. É só lembrar, né, quem nasceu na década de 80 ou 90, vê assim, lembrar das propagandas que tinham, principalmente aquelas propagandas de cigarro, propaganda do Marlboro, os desenhos assim que mostravam que o herói era aquele homem que tinha que salvar a mulher, que tinha que resolver os problemas, enquanto que os coadjuvantes, né, os que só ajudavam eles eram fracos, né? E isso é uma reprodução do machismo que existem várias facetas, não só nessa. Daí isso também leva aos comportamentos repetidos em escolas, né, no trabalho, em outros espaços que esses homens ocupam, né, como religião, como um exemplo, né. E os efeitos, né, dessa masculinidade tóxica é a supressão dos sentimentos, né, encorajamento da violência, né, seja violência sexual ou física, falta de incentivo a procurar ajuda, homofobia, encorajamento de estupro, misoginia, racismo, tudo são uma caixa de atitudes que só prejudicam o homem, prejudicam não só ele mesmo, como a todos que estão em volta. É como se eles criassem, vivessem em prisões que eles mesmos criam e tentam sustentar em nome do ideal, porque assim, o cara não pode assim, se está muito preso nessa imagem, como é que vai assim dizer assim, eu estou com dificuldade para conversar com os meus filhos, né? No mínimo eles iam escutar assim, não, cara, largue de ser frouxo, deixa tua mulher que cuida disso, e o que ainda é muito comum, assim, dependendo de se vocês tiverem oportunidade, né, porque eu não recomendo muito, assim, né, irem nesses bares, né, de pessoas mais antigas, esses comentários vão ser muito frequentes, né. Só que se o cara falar assim, não, mas eu não concordo com isso, aí é visto assim como o cara fresco, o cara que não tem nenhum poder perante a mulher, não tem poder perante a família, né. E outro exemplo, claro, né, o que está aparecendo na mídia, assim, que nesses últimos dias, né, se vocês devem ter percebido, são aquela situação lá do caso, mamãe falei, lá do Arthur Duval, né, o deputado estadual do estado de São Paulo, que assim, até perante assim, a internet ou perante outro espaço, ele pode até dizer assim, não, respeita a mulher, isso, aquilo, mas na conversa entre os pares, entre aqueles que se identificam como homens, que ele até deixou bem claro que era grupo de churrasco, grupo de futebol, ele fez aquele comentário inacreditável, assim, de dizer que as mulheres ucranianas lá eram fáceis porque eram pobres. E na hora que ele foi retratar isso, ele disse assim, eu agi como um moleque, me desculpe, eu estava falando ali entre amigos, o áudio não era para ter vazado. Entende? Assim como se tivesse quase uma moral dupla, né? Aposto que muitos devem ter escutado, assim, conversas de homens, entre aspas, assim, né? Que, vou dar a real, né? Que nesse momento que eles falam vou dar a real, que é que eles trazem mais preconceito, né? Se posicionam mais de forma ligada a essa masculinidade. Mas tudo isso em nome de ser reconhecido pelo grupo, ser reconhecido
pela sociedade de como uma pessoa assim que é homem. Se ele não tiver ou esse tipo de comportamento, já não seria mais aceito como grupo, seria visto assim, como fresco, como bicha, né? Bom, a princípio essa fala que eu trouxe aqui para a gente dar mais uma legitimar um pouco a nossa discussão, assim, porque eu lembro que foi de conversas que eu tive assim nos momentos de pausa no trabalho, né, que eu tive com o Rafa, que daí surgiu até essa ideia dessa live, assim, né? Aí eu vou passar agora um pouco para o Rafa para a gente começar o nosso debate, então. Oi, estão me ouvindo bem? Vou tentar falar devagar para não atrapalhar nosso amigo intérprete também. O Pedro falou dessa situação agora, né? E eu tenho certeza que deve ter muito jovem que se sentiu ofendido com isso, né? Que jovens não pensam assim, jovens não veem mulheres vulneráveis, né? E pensam em se aproveitar de uma situação dessa. É um absurdo falar que é normal um jovem pensar assim. Não, tem muito jovem que não pensa nisso, né? É uma pessoa sem valor moral que faz esse tipo de coisa, né? E o que o Pedro estava falando que é interessante, que assim, é de 2018 essa pesquisa. Então é recente, é agora, né? Os homens ainda sofrem com isso, e num país, né, como a Austrália. Não é só no Brasil que isso acontece. E é bem óbvio que bancar essa postura desse homem imaginário adoece os homens. É mais um motivo para a gente morrer cedo, né? Que a gente morre mais cedo. Então a gente está sofrendo, se corroendo por dentro com essas coisas, e a gente não consegue se desvencilhar, né? Como que a gente sai disso? E quando a gente fala de sociedade, de pressão social, o que significa essa pressão social, né? O que motiva a gente a continuar tentando bancar essa imagem? Então, a gente estava conversando, eu e o Pedro, sobre isso, né? E, às vezes, a impressão que se tem, né, sendo homem, né, estando numa família, é que se espera que você proteja a família, né? A família pensa assim, bom, alguém tem que ser o cabra que vai proteger quando o bicho pegar. Aí a gente pega uma situação como a guerra que está tendo agora, né? Aí, os homens são obrigados a ficar na guerra. Então, fica claro que o papel que se espera deles, né? É como se o homem tivesse que olhar para fora. Ele não olha para dentro da família, ele não cuida da família. Ele tem que estar sempre pronto para a violência. Só que para ele estar pronto para a violência, ele tem que ficar olhando para o lugar certo. Então, a ideia é assim, se você quer proteger a sua família, se a tua mulher e teus filhos esperam proteção, e tem uma ameaça vindo muito séria, muito grave, de risco de vida, né? Você vai ter que ser violento. Essa é a crença que se tem, né? Então, o homem tem que proteger a família e ele vai mirar no lugar certo. Agora, imagina a tarefa de um homem para entender o que é mirar no lugar certo, ok? Então, imagina que eu estou protegendo a minha família, eu sou um homem, eu tenho que ser o provedor, eu não posso chorar, eu tenho que ficar atento, eu não posso ficar vulnerável, porque eu sou o cara que está na linha de frente ali, né? Passa uma pessoa perto. Eu vou agredir, ser violento para proteger minha família? Não. Eu tenho que reconhecer se ela é uma ameaça. E como é que eu reconheço uma pessoa uma ameaça? Se de alguma forma ela mexe com a minha segurança e me deixa inseguro. Aí, na verdade, o homem fica atento a sinais de insegurança. Quando ele se sente inseguro, ele vai ser violento. Vai ser o sinal para ele. E quando for a esposa ou os filhos que deixam ele inseguro, o que ele vai fazer? Né? A violência que ele controlava. Como que se controla a violência? Ela tem que ser deixada solta uma hora, porque ela é uma falta de controle. É quando você perdeu tudo. Quando você está sob ameaça e nada mais funciona. A violência acaba sendo a alternativa. E se você tenta controlar, você começa a compreender que o gatilho para ela é você se sentir ameaçado. E todo mundo se sente ameaçado. Todo mundo fica vulnerável. Todo homem fica vulnerável. E fica também, e principalmente com a sua mulher. Ele também é inseguro. Com seus filhos também. E aí, qual que vai ser o gatilho para a violência dele? Então, esse esquema de proteção que acontece
na família, numa sociedade. O alistamento militar no Brasil é obrigatório para os homens. Né? Na Ucrânia, os homens não podem sair. Teve uma reportagem que eu vi que estava mostrando ucranianos vindo de fora para ir para a Ucrânia lutar. E um homem chorando constrangido, que ele fugiu. Quer dizer, o homem tem vergonha se ele decidir ficar com a sua família e olhar para a sua família e se preocupar com ela e querer estar com a sua família. Ele tem que estar pronto para a guerra e deixar a família, olhar para fora. E as mulheres têm em outro papel. As mulheres também deviam ter aquilo, ficar lá e guerrear. E homens solteiros? Eu tentei procurar informações, eu não achei. O que um homem solteiro com filhos está fazendo na Ucrânia? Ele pode sair com os filhos, ou os filhos estão sendo passados para alguém? Né? Quando a gente tem uma família que não tem a figura feminina, isso acontece também. Quem que vai cuidar? Então, é muito óbvio que a gente precisa superar questões sociais que vão além do costume. Tem coisa que não é costume, tá? E é lei. Né? No Brasil se espera que a pessoa pronta para a guerra seja o homem. Pronto para a violência seja o homem. É um ato cívico. Né? Na Ucrânia também, todos os homens são impedidos, eles são obrigados a lidarem com violência. Vi também um irmão chorando porque o outro irmão ia ficar, não podia sair, e esse irmão sequer sabia pegar um fuzil. Ele estava preocupado. Né? Então, os homens não são treinados obrigatoriamente para serem violentos, mas se espera isso deles. Né? Aí eu tenho um outro lado. Eu quero ser um homem que não é violento, eu quero cuidar. Então, eu espero que eu possa olhar para a minha família e se eu me sentir ameaçado e vulnerável, eu não vou ser violento com eles, porque eu não vou estar me treinando para isso. Né? E aí, como é que a sociedade recebe isso? Um homem que cuida. Vou falar de coisas bem práticas e simples e que vão além da família. Eu estou falando o quê? De lei, de regras de um país. Quando eu tinha o meu primeiro filho, era uma época que não tinha ainda aqueles banheiros família. Quem tem filhos novos agora conhece que tem um banheiro família no shopping. E tinha vezes que eu estava sozinho com meu filho no mercado. E ele tinha feito cocô na fralda e eu tinha que trocar ele. Eu entrava num vaso sanitário, no banheiro masculino, e colocava ele no meu colo para trocar. Então, o mercado não espera que homens cuidem das crianças. Onde que a gente vai ter outros sinais de que homens, vocês podem cuidar. Outro exemplo, a licença paternidade que se discute tanto, né? Ela não é ainda uma coisa, um direito como as mulheres têm. Né? Que apoio tem as empresas, né? Quem adere, quem decide aderir ao programa, que vai poder os homens ter uma licença paternidade um pouquinho mais longa. Né? As prefeituras também não são obrigadas a ter uma licença paternidade, então não se espera que o homem cuide. Aí, outro detalhe, esses dias também eu fui levar a minha filha numa consulta. Eu cheguei na recepção e falei assim, eu vim trazer minha filha para consulta. Aí ela perguntou, você pode confirmar e me dizer o nome da mãe? Aí eu falei, o nome da minha esposa, né? Aí ela falou, e o número que termina com 90, você reconhece? Era suspeito um pai tá levando a sua filha, acompanhando uma filha numa consulta médica. E é uma consulta médica. Né? Então, tem vários espaços na sociedade que não é na família, que não é no bar, que não é nesse campo, no grupo de WhatsApp, como aquele que o colega fez lá do churrasco, né? Grupo de amigos. São coisas, um espaço social concreto que a gente vive nele. E como é que a gente percebe isso, né? A gente consegue... Hoje tem um banheiro família, mas ainda se espere que quem vai trocar fralda de crianças é a mulher. E não é só na família isso. É no mercado, é no shopping. Hoje está mudando. E quando você vai acompanhar um filho também numa consulta médica ou ir na escola ver o assunto do filho, também se suspeitam. A escola também faz isso. Será que ele tem a guarda da criança? Se um homem vai sozinho lá. Agora, a escola chega a perguntar,
Não, o Bruno tá acenando ali, né? Porque eu acho que ele deve ter pensado alguma coisa assim. É complicado, a gente sabe que tem uma série de dúvidas sobre homens que cuidam dos seus filhos. É como se não fosse normal isso. É normal você estar ali protegendo, trabalhando, lutando, brigando, né? Olhando para fora da família, sendo violento. Outra coisa interessante, né? Com o meu filho, eu converso muito. E eu converso principalmente sobre a relação dele com outros meninos, para ele conseguir lidar com a violência que ele sofre. E é muito triste isso, porque como é que você tem um filho que sofre violência, que chega a ser física também, né? Não só de ameaças e ofensas, mas uma agressão física mesmo. E como é que você faz ele sair dessa situação sem ser violento, sem ele correr o risco de ser mais agredido ainda? Como é que você encoraja alguém a fazer isso? É muito difícil. Então, existe uma pressão social em vários ambientes. E ambientes que a gente acha normais, que eles são normal ir num shopping, no mercado. É normal, o shopping tem banheiro família, mas o mercado é normal não ter. Né? No mercado é normal. Se eu vou num posto de gasolina também, né? É normal. Ter um trocador no banheiro feminino e no masculino, não. Então, essa posição social também, que a gente fica achando normal, a gente tem que começar a ficar atento a ela. E perceber também e criar espaços para o homem ter uma outra função social. Sem ser o violento que está ali olhando para fora, querendo proteger a família de ameaças, né? E a gente, para isso, precisa reconhecer que a nossa insegurança, que a nossa vulnerabilidade, na maior parte das vezes, é do nosso papel dentro da família. Dentro da família. O que a gente é como pai, como esposo. Isso preocupa a gente. E quando o Pedro estava comentando dos papéis sociais, né, tem uma lista bacana aqui eu vou até reler ela aqui, ó. Heterossexual, né? Heterossexual é um detalhe importante, né? Homem tem que ser heterossexual, corajoso, no controle de tudo, sexualmente experiente, prontidão sexual, fala firme, não demonstrar as emoções, saber se defender, não chorar, sexualmente impositivo, trabalhador, provedor, não comete erros, não desiste, aguenta o tranco, competitivo, bem-sucedido, ser um bully, ser um cara que pratica o bullying e ser dominante na relação com a mulher. Então, esses papéis, eles acabam... É óbvio que o homem está fazendo isso para outros. Né? Como o Pedro falou, é para aquele grupo, né, de outros homens com quem você quer ter e bancar uma imagem. Porque se você olha para a família com quem você está exercendo esse papel, é impossível não perceber o sofrimento e os efeitos negativos. Né? De você ter essa imagem externa, essa imagem para fora da família. A família fica muito afetada por isso. Né? Então, eu acredito que falei um pouquinho, complementei um pouco do que o Pedro falou, né? Não sei se tem alguma coisa mais que o Pedro quer falar, ou alguém quer comentar também. Assim, quando você estava falando daquela situação do alistamento militar, né, do papel que está sendo exigido, assim, eu acho que não só, tipo, principalmente, né, o que estão mostrando dos ucranianos, né, dos homens ucranianos, mas também dos homens russos, né, eu acho que deve estar exigindo muito disso. Mas eu vi um vídeo, assim, no YouTube mesmo, falando do alistamento, e era curioso, assim, porque tinha uma fila, assim, de homens e só tinha uma mulher. Aí foram entrevistar, assim, não vou entrevistar uma mulher e tal. E quando foram conversar, assim, com ela, perguntaram, você vai ser enfermeira, né? Tipo, não perguntaram nem assim, você quer, tipo, né, ou
Ou assim, não, você quer participar como soldado e tal, apesar de ter alguns batalhões que têm permitido isso, né? Mas no contexto daquela entrevista já foi direto assim, então você vai ocupar esse papel de cuidar, você vai ajudar os soldados que estão feridos, os civis lá que estão machucados, não assim de dizer assim, então você vai lá, você vai ser soldado e vai matar e morrer pelo país. Sendo que isso é muito solicitado, assim, desse papel masculino, né? Aí o problema, assim, é que agora, né, felizmente, né, tá tendo vários espaços para discutir o quanto que essa masculinidade prejudica o homem em toda a sociedade, só que por ter muito tempo ser dito e ser redito que o homem tem que ocupar, tem que ter essa imagem forte do provedor, não pode mostrar fraqueza, é como se a mente desses homens que querem sair disso desse travasse, assim, de uma certa maneira, porque se não é isso que é ser homem, então o que é, né? Aí, o que é ser homem é o que cada um vai ter que sentar, refletir, discutir isso com outros homens, discutir isso com as mulheres, principalmente, né, que são a maior parte das vítimas de todo o machismo e a masculinidade tóxica, e de alguma forma colocar essa questão, levar isso para debate nas escolas, nas universidades, no serviço público, né, principalmente nos lugares que mais atendem homens, né? Até tenho conversado bastante com o Rafa nesse sentido, porque a maior parte da população que a gente atende, que a gente trabalha, são com homens, né? O que praticam, ou que sofreram, ou que tiveram alguma história de relacionamento abusivo, assim, com mulheres, né? Acho que isso dá para complementar um pouco o que o Rafa disse. Hein, Pedro, eu estava lembrando agora dos 7 gatilhos para a saída da masculinidade tóxica também, que você tinha mencionado, né? E tem vários espaços para homens conversarem mesmo sobre isso e decidirem tentar mudar a sua relação consigo mesmo, né, e com as pessoas ao seu redor. E tem uma listinha bacana, assim, né? Posso ler, Pedro? Você quer ler? Posso ler? Né? Afeto. Então, buscar afeto, sentir afeto é uma saída importante para esse tipo de vivência e sentimentos, né? Paternidade, assumir o seu papel de pai, né, e cuidar. Exposição ao sofrimento das mulheres, isso quer dizer olhar para elas e perceber que estão sofrendo, né, não fingir que não é com eles. Espiritualidade, é ter uma crença em relação à vida, que existem coisas importantes e valores que vão além da nossa compreensão, né? Acesso a espaços seguros de acolhimento. Isso é muito importante, porque, por exemplo, você numa roda de conversa, num bar, entre amigos, vendo quem que é mais forte, quem que é mais pegador, isso não é um espaço seguro de acolhimento. São teus amigos, mas você não se sente seguro ali. Ali é uma competição. Então, um espaço que, obviamente, é o que você pode se expor, o que você pode sentir. Né? O daqui para frente é um espaço seguro de acolhimento. Né, Tere? Busca por vida mais satisfatória. Buscar também reconhecer que sentimentos positivos, sentimentos bons vão fazer parte da tua vida e fazer diferença para a tua vida. Né? Você fica pronto para a guerra, com raiva de alguém, pronto para pegar, para matar, é um sentimento ruim, ninguém quer cultivar isso, né? E o momento de ruptura e crise. Ficar atento com essa possibilidade. Toda ruptura que a gente faz com algum paradigma nosso antigo é uma crise, é dolorosa, é difícil, mas é uma mudança positiva. Né? A nossa vida tende a mudar para melhor. Li os assuntos, Pedro. Eu acho que é isso, Tere. Quer falar alguma coisa também, Bruno? Escutando tudo que vocês falaram,
eu não pude deixar de relembrar a infância, né? A cultura que nós somos inseridos hoje em dia. Hoje em dia ainda, não é só antes. E um dos maiores medo que eu tinha era ser chamado de covarde, era ser chamado de fraco, né? E muitas vezes esse xingamento, quando você é chamado de covarde, ele dói muito mais do que uma agressão física, por esse lado que a gente recebe, assim, você tem que ser homem, homem é forte, homem não pode chorar, homem tem que aguentar tudo, homem tem que trazer o sustento para casa. E não é só o homem que tem que trazer o sustento para casa, a mulher é forte igual para trazer o sustento para casa. A mulher é forte igual para dividir a carga com o homem, né? Não existe essa questão da força do homem para fazer tudo sozinho. Acredito que nós temos que valorizar tanto a mulher e as pessoas que existem, que demonstram essa fragilidade que esse xingamento, que era usado pejorativamente, de covardia. Sendo que a covardia, ela quer dizer que a pessoa ela é medrosa, que ela demonstra fraqueza ou falta de coragem. Não quer dizer que uma pessoa covarde não vai cuidar do filho, não vai ter não vai fornecer uma atenção maior para o filho. Eu sou um apego total à minha filha, entende? Então, assim, muitas vezes já fui taxado disso, por isso até concordei a hora que você estava falando ali, Rafa, na escola, em médico, a maioria sou eu que levo, entende? E eu enfrento tudo isso que você passou. Sou separado, não tenho a guarda da minha filha compartilhada, ela não está mais o tempo inteiro comigo, mas muitas vezes ela passou a maior parte da vida dela comigo. E todo mundo estranha, por que ela não fica com a mãe e fica com o pai? Entendeu? Qual é o problema de eu ser o pai e ter a guarda dela, cuidar dela? Então, a parte de escola, de médico dela, é tudo sob minha responsabilidade. Sou eu que vou nas reuniões, sou eu que acompanho. E isso também não quer dizer que a mãe dela não cuida, entende? É uma forma que a gente encontrou de superar isso tudo. Né? Então, vamos caminhando para o encerramento, né? Temos pouquinhos minutos. Agradecemos, então, os nossos palestrantes que brilhantemente fizeram sua fala, uma fala assim, do lugar do homem, se expuseram, assim, amarrando com a sua vivência, com o seu local de trabalho, com a sua vida, com a sua vivência, desde a sua infância, também a Unileu, as nossas intérpretes, a Elaine Eretusa, a todos os que nos assistiram, também quem não pôde assistir, essa live vai ficar gravada, então poderá assistir posteriormente, registrando que a Rosemarie, que está assistindo, colocou que foi muito impactante o que o Rafael falou, foi quem eu consegui ver no chat. De repente, se tiver alguma pergunta, a gente não pôde pegar agora, os palestrantes respondem posteriormente. Obrigada, Juliana, da comunicação, por ter nos assessorado, por ter nos permitido que essa live acontecesse. Ao Bruno, representando a secretária e a Secretaria de Assistência, representando a Juliana. E eu acho que foram falas assim, muito intrigantes, muito importantes, que precisamos avançar, discutir, refletir, para que gradativamente possamos, quem sabe, construir uma nova forma de ser homem, como vocês muito bem colocaram. Então, se não é isso, quando a gente vê nos grupos, quem eu sou, que identidade, que vazio, o que é ser, então? Então, agradecemos a todos, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.